No capítulo 6 de Oséias, começa com o povo ferido pelo juízo, chamando uns aos outros ao arrependimento. Vinde, voltemos ao Senhor. Eles expressam confiança na cura e na restauração da vida em 2 dias e no terceiro dia, com a promessa de que Deus virá com certeza, como a chuva da primavera. No entanto, Deus lamenta a superficialidade dessa mudança. Vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que logo se dissipa. A principal acusação divina é clara e atemporal. Eu quero o amor mais que os sacrifícios e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. O Senhor lamenta a violação da aliança, a corrupção violenta de cidades como Galaade e, pior, a participação dos sacerdotes no crime. O capítulo se encerra com a promessa de que, apesar de tudo, a restauração do povo virá. Vamos à leitura. Oséias capítulo 6. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu-nos, Ele nos curará. Ele causou a ferida, Ele a pensará. Ele nos dará de novo a vida em 2 dias. Ao terceiro dia, Ele nos levantará e viveremos em sua presença. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a da aurora. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que logo se dissipa. Por isso é que os castiguei pelos profetas e os matei pelas palavras de minha boca, e meu juízo resplandece como o relâmpago. Porque eu quero o amor mais que os sacrifícios e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Mas eles violaram vergonhosamente a aliança e traíram-me. Galaade é uma cidade de malfeitores, cheia de traços de sangue. Os bandidos são a força dela. Uma quadrilha de sacerdotes assassinam no caminho de Siquém, porque seu proceder é criminoso. Vi horrores na casa de Israel. Ali cresce a prostituição de Efraim, ali se mancha Israel. Apesar de tudo, Judá há de ter boa colheita, quando eu restaurar o meu povo, quando eu curar Israel. No capítulo 7 de Oséias, desvenda a iniquidade de Efraim e Samaria, marcada pela fraude, roubo e violência. O povo e seus líderes vivem na ilusão de que Deus não vê suas maldades. A corrupção atingiu a política, onde o rei e os príncipes se alegram com a maldade e a mentira, tornando-se adúlteros e inflamados pelo vinho. Essa paixão pelo mal é comparada a um forno aceso, que consome os líderes e juízes, levando à queda de todos os reis, sem que nenhum deles me tenha invocado. Externamente, Efraim se mistura com outros povos, tornando-se uma torta que não foi virada, consumida sem perceber. A cegueira e a ingenuidade levam-nos a buscar ajuda no Egito e na Assíria, mas Deus avisa que estenderá sua rede para prendê-los. A ruína é certa, porque fogem de Deus, que os queria salvar. Oséias capítulo 7. A iniquidade de Efraim foi desvendada, bem como a maldade de Samaria, porque cometem fraude. O ladrão penetra nas casas e a quadrilha de salteadores anda por aí impunemente. Não é com sinceridade que dizem que me lembro de todas as suas maldades. Agora suas más obras os envolvem, e eu os tenho diante de meus olhos. Alegram o rei com suas maldades e os príncipes com suas mentiras. São todos uns adúlteros, semelhantes a um forno aceso. O padeiro cessa de atiçar o fogo depois que trabalhou a massa, até que esta se levede. O dia de nosso rei, os príncipes o profanam com o calor do vinho. Conseguirá a sua mão deter os insolentes? Quando conspira, o seu coração é como um forno. Toda noite dorme o calor de seu ressentimento, mas pela manhã ele queima com uma chama viva. Todos eles ardem como um forno e consomem os seus juízes. Todos seus reis caíram, sem que nenhum deles me tenha invocado. Efraim mistura-se com os outros povos. Efraim é uma torta que não foi virada. Estrangeiros o consomem sem que ele se dê conta. As cães se lhe multiplicam sem que ele o perceba. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Não se voltam para o Senhor seu Deus e, apesar de tudo, não o buscam. Efraim é como uma pomba ingênua, sem inteligência. Apelam para o Egito, vão à Assíria. Se ali forem, estenderei sobre eles a minha rede. Irei prendê-los como aves do céu e os punirei para a advertência de sua assembleia. Ai deles, porque fogem de mim. Serão arruinados porque se afastam de mim. Enquanto eu os queria salvar, proferiam mentiras contra mim. Não me invocam do fundo de seus corações.
mas se lamenta em seus leitos. Lacero-se pelo trigo e pelo vinho e revolta-se contra mim. Eu os adverti e fortifiquei seus braços, mas eles meditam mal contra mim. Não é para o Altíssimo que eles se voltam, são como um arco desarmado. Seus chefes cairão pela espada em punição de sua língua, e se rirá deles na terra do Egito. No capítulo 8 de Oséias, começa com um toque de alarme à boca à trombeta. O inimigo comparado a uma águia se precipita sobre a casa do Senhor, porque Israel violou a aliança e transgrediu a lei. A hipocrisia do povo é exposta quando eles clamam, meu Deus, em meio ao juízo. Oséias critica as duas principais traições de Israel, a instabilidade política e a idolatria, que é obra humana e será despedaçado. A consequência dessa semeadura é inevitável, visto que semearam ventos, colherão tempestade. As tentativas de Efraim de encontrar salvação em aliança com a Síria e na multiplicação de altares e praças fortes são vãs, pois Deus não se compraz em seu sacrifício. A punição final é o exílio de volta ao Egito e o fogo que consumirá suas cidades. Oséias capítulo 8. A boca à trombeta, o inimigo precipita-se como uma águia sobre a casa do Senhor, porque violaram minha aliança e transgrediram minha lei. Clamam a mim, meu Deus, nós te conhecemos, Israel. Israel rejeitou o bem, o inimigo o persegue. Constituíram reis sem minha aprovação, e chefes sem meu conhecimento. Fizeram para si ídolos de sua prata e de seu ouro para sua própria perdição. Rejeita o teu bezerro de ouro, ó Samaria. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando não poderão eles purificar-se? Porque esse bezerro é obra de Israel. Foi um artista que o fez. Ele não é um Deus. Será, pois, despedaçado o bezerro de Samaria. Visto que semearam ventos, colherão tempestade. Não terão sequer uma espiga, e o grão não dará farinha, e mesmo que a desse, seria comida pelos estrangeiros. Israel foi devorado, eles que se tornaram como um objeto sem valor entre as nações, porque fizeram aliança com a Síria. O jumento montês anda sozinho, mas Efraim assalaria aliados. Em vão multiplico as alianças, eu os juntarei, terão de sujeitar ao rei e aos príncipes. Efraim multiplicou os altares, e seus altares só lhe serviram para pecar. Mesmo que eu lhe escreva todos os preceitos de minha lei, ele estimará como uma lei estrangeira. Oferecem vítimas em sacrifício e come-lhe as carnes, mas o Senhor não se compraz nelas. Doravante ele se lembrará da iniquidade deles, e punirá os seus pecados, voltarão para o Egito. Israel esqueceu-se de seu Criador e construiu palácios para si. Judá multiplicou suas praças fortes, mas vou pôr fogo às suas cidades, e ele consumirá os seus edifícios. Em Oséias capítulo 9, o Senhor ordena a Israel que não se alegre, pois sua prostituição afastou de Deus, buscando o salário impuro. A primeira consequência é a falência da provisão. A colheita falhará e o vinho lhes faltará. A punição divina é a dispersão e a cessação do culto. A crise atinge seu pico com a perseguição aos profetas, considerados loucos por anunciar o castigo. O Senhor recorda a infidelidade passada em Baal-Fegó e declara que a glória de Efraim desaparecerá, culminando em uma maldição de esterilidade, com uma terrível oração do profeta: dá-lhes entranhas que abortem e seios secos. O castigo final é a rejeição e o andar errante entre as nações. Oséias capítulo 9. Não te alegres, Israel, não exultes como os pagãos, porque te prostituís, afastando-te de teu Deus, e amastes o salário impuro em todas as eiras de trigo? A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho lhes faltará. Não ficarão na terra do Senhor. Os de Efraim voltarão para o Egito e comerão na Síria alimentos impuros. Já não farão ao Senhor libações de vinho, nem oferecerão sacrifícios em sua honra. Seu pão será como um pão de luto. Todos que dele comerem se contaminarão. Essa refeição é para seus apetites e não para ser apresentada na casa do Senhor. Que fareis no dia de solenidade, no dia de festa consagrada ao Senhor? Eles que partem de uma terra devastada. O Egito os acolherá. Mênfis os sepultará. Suas luxuosas residências serão cobertas de urtigas e abrolhos invadirão suas tendas. Eis que chegam os dias do castigo. Eis que chegam os dias da justiça.
Israel exclama: o profeta está louco, o homem inspirado delira. A enormidade de teu pecado junta-se de tua perseguição. Efraim, o povo de meu Deus, espreita o profeta, arma-lhe ciladas em todos os caminhos e persegue-o até a casa de seu Deus. Estão profundamente corrompidos, como no tempo de Gabaá. Deus se lembrará de suas faltas e punirá os seus pecados. Encontrei Israel como cachos de uva no deserto. Vi os vossos pais como os primeiros frutos da figueira. Porém, chegados a Baal-Fegó, consagraram-se a um objeto infame e tornaram-se tão abomináveis como as coisas que amavam. A glória de Efraim desaparecerá como uma ave. Não haverá mais nascimento, nem gravidez e nem sequer concepção. E mesmo os filhos que conseguirem criar, eu os privarei deles antes que se tornem homens, e ai deles quando eu os abandonar. Efraim, pelo que vi, persegue a mãe de seus filhos. Efraim vai levar seus filhos ao que lhe há de tirar a vida. Dá-lhe, Senhor, que lhe dareis? Dá-lhes entranhas que abortem seios secos. Toda a sua maldade aparece em Gigalde. Foi ali que lhes concebi aversão. Por causa de suas más ações, eu os expulsarei de minha casa. Vou retirar-lhes o meu amor. Todos seus chefes são rebeldes. Efraim foi decepado. Sua raiz secou, não dará mais fruto. Mesmo que lhe nasçam filhos, exterminarei o fruto querido de suas entranhas. Meu Deus os rejeitará, porque não atenderam, andaram errantes entre as nações. Na terceira carta de João, o ancião escreveu ao seu caríssimo Gaio, elogiando sua vida de fé e a prosperidade de sua alma. A principal razão do louvor é a hospitalidade de Gaio. Ele pratica obras de fé ao auxiliar os irmãos estrangeiros, de um modo digno de Deus. Esta hospitalidade é crucial, porque os missionários partiram por amor do seu nome, sem nada receber dos pagãos, e, portanto, a igreja deve cooperar com eles pela verdade. A carta, contudo, revela um conflito. Diótrefes, um líder local, ambicioso do poder, rejeita a autoridade de João, espalha calúnias e impede que outros pratiquem hospitalidade, excluindo-os da comunidade. João encoraja Gaio a imitar o bem e, por fim, recomenda Demétrio como exemplo de fidelidade. Terceira carta de São João, capítulo 1. O ancião ao caríssimo Gaio, a quem amo na verdade. Caríssimo, desejo que prosperes em todos os teus empreendimentos, que estejas bem e igualmente que tua alma prospere. Alegrei-me muito com a vinda dos irmãos e com o testemunho que deram da tua verdade, de como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que ouvir dizer que os meus filhos caminham na verdade. Caríssimo, fazes obras de fé em tudo o que realizas para os teus irmãos, mesmo para os irmãos estrangeiros. Estes, perante a comunidade, deram testemunho do teu amor. Farás bem em provê-los para a sua viagem, de um modo digno de Deus, pois por amor do seu nome partiram, sem nada receber dos pagãos. Devemos, portanto, receber a tais homens, para cooperar com eles pela verdade. Escrevi uma palavra à igreja, mas Diótrefes, homem ambicioso do poder, não nos quer receber. Por isso, quando eu for aí, hei de recordar as obras que ele pratica, espalhando contra nós coisas más. Não contente com isso, ele não só recusa receber os irmãos, como até proíbe recebê-los aos que o quereriam fazer e os exclui da comunidade. Caríssimo, não imiteis o mal, mas sim o bem. Quem pratica o bem nasceu de Deus. Quem pratica o mal não viu a Deus. A respeito de Demétrio, todos e a mesma verdade dão testemunho, e nós também lhe damos testemunho. E tu sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muitas coisas para te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero ir ver-te em breve, e então falaremos de viva voz. A paz esteja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, cada um em particular. Nesse trecho do Salmo 134, é introduzido pelo Aleluia e começa com uma convocação urgente aos servos do Senhor, para que louve o nome de Deus no templo. O louvor é fundamentado em duas grandes verdades. Primeiro, a natureza de Deus. Ele é bom, amável e grande, sendo maior que todos os deuses. E segundo, as obras de Deus na história. O salmista lembra os atos poderosos de Deus em favor de Israel,
as pragas do Egito, o extermínio de reis poderosos como Sião e Og e a entrega da terra como patrimônio para Israel. Salmo 134, dos versículos 1 ao 12. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que estáis no templo do Senhor, nos átrios da casa de nosso Deus. Louvai o Senhor porque Ele é bom, cantai a glória de seu nome, porque Ele é amável. Pois o Senhor escolheu Jacó para si, Ele tomou Israel por sua herança. Em verdade, sei que o Senhor é grande e nosso Deus é maior que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe apraz, no céu e na terra, no mar e nas profundezas das águas. Ele chama as nuvens dos confins da terra, faz chover em meio aos relâmpagos, solta o vento de seus reservatórios. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos brutos. Realizou em ti, Egito, sinais e prodígios contra o faraó de todos os seus servos. Abateu numerosas nações e exterminou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bassã, assim como todos os reis de Canaã, e deu a terra deles em herança, como patrimônio para Israel, seu povo. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 43, o autor começa contemplando o céu, o firmamento nas alturas e a sua beleza. O aspecto do céu é uma visão de glória. Ele então detalha o propósito e o poder dos dois maiores luminares, reconhecendo-os como instrumentos admiráveis da obra de Deus. O sol é o anunciador do dia e possui um poder destrutivo, mas controlador. E a lua não é apenas uma luz, mas a marca do tempo e o sinal do futuro. Eclesiástico capítulo 43, dos versículos 1 ao 8. O firmamento nas alturas é a sua beleza. O aspecto do céu é uma visão de glória. O sol aparecendo na aurora anuncia o dia. A obra do Altíssimo é um instrumento admirável. A meio-dia queima a terra. Quem resiste ao seu ardor? Ele conserva uma fornalha de fogo por efeito de seu calor. O sol queima 3 vezes, mas as montanhas, despedindo raios de fogo, cujo resplendor deslumbra os olhos. Grande é o Senhor que o criou. Por sua ordem, ele apressa o seu curso. A lua é, em todas as suas fases regulares, a marca do tempo e o sinal do futuro. É a lua que determina os dias de festa. Sua luz diminui a partir da lua cheia. É ela quem dá nome ao mês. Sua claridade cresce de modo admirável até ficar cheia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.